Olá a todos, olá a todas que nos acompanham em nossos estudos da obra Palavras de Vida Eterna, que foi ditada pelo Espírito Emmanuel e psicografada por Chico Xavier. Nós estamos hoje no capítulo 161, intitulado Nos Padrões de Jesus. O Espírito Emmanuel vai nos trazer o apóstolo Paulo na sua carta aos Efésios, capítulo 4, versículo 23, em que, nessa partícula da colocação do apóstolo Paulo, Emmanuel vai destacar: e renovai-vos pelo espírito do vosso sentir. Repetindo, e renovai-vos pelo espírito do vosso sentir. O que nós podemos de antemão depreender do que o apóstolo Paulo vai nos dizer é que é preciso utilizar o nosso interior para que nós façamos esse movimento de autorrenovação. Mas para isso é preciso que o que nós sentimos esteja nos padrões de Jesus, que é esse título que o Espírito Emmanuel elegeu para o capítulo 161. Porque as reações que nós temos diante das experiências inúmeras da vida são sentimentos, são emoções, são esse sentir que o Espírito Emmanuel vai nos trazer, que surgem primeiramente em nós, dentro de nós, para que possam se transparecer, se externalizar. Então essa renovação é necessária exatamente para que o mundo, as forças do mundo, que às vezes não são boas, não possam modificar negativamente o nosso sentir. É, antes de tudo, para que a nossa disposição, o nosso compromisso em servirmos de instrumento para o progresso seja algo fixo, seja algo que se modifique apenas para se aprimorar, e não para que a superficialidade do mundo nos corrompa, não para que as situações que por vezes não são boas possam modificar o rumo que o nosso coração sintonizado com Cristo precisa tomar, precisa seguir. Essa renovação é necessária para que cada vez mais nós estejamos sintonizados com o bem, com o progresso, com a evolução que precisa acontecer, muito mais do que em sintonia com as coisas que nos atraem, que atraem as nossas paixões inferiores, que nos excitam, às vezes, a cólera, que nos convidam a tomar uma atitude que não vai ser boa. É preciso que essa renovação esteja de acordo com os padrões de Jesus. Portanto, sempre será uma renovação boa. Portanto, sempre os nossos sentimentos, a partir disso, poderão estar regidos pelo que Jesus nos vai orientar. Então, nós estaremos sempre dispostos e dispostas a fazer o correto, a fazer o bem. E ainda que em um determinado momento nós percebamos que uma determinada atitude, uma posição não foi a melhor possível, nós, pela nossa própria consciência, poderemos corrigir, poderemos refazer o que em um momento não foi bem feito, a fim de que o Cristo possa resplandecer nessas próprias atitudes, nesses próprios sentimentos, nessas próprias ações. Então o Espírito Emmanuel, como em todos os versículos que ele vai nos trazer, faz um texto muito profundo, e ele diz assim: transformações ocorrem muitas. Temos aquelas devidas às usanças do tempo, em que somos convidados a seguir conforme as prescrições da moda. Entramos habitualmente em algumas capazes de aprovisionar-nos com facilidades de ordem humana, através de corporações que nos valorizem os interesses. Conhecemos outras que nos atingem os costumes por imposição da família terrestre,
para que se não percam determinadas conveniências. Experimentamos várias outras ainda, em que o recurso a certas legendas exteriores nos faculta o apoio de autoridades transitórias do mundo. Todas essas mudanças são suscetíveis de enriquecer-nos com abençoadas ocasiões de melhorar e reconstruir os valores que nos cercam, com vista ao cultivo do bem e à vitória do bem. Metamorfose essencial, entretanto, para nós, será sempre aquela que nos alcance o imo da alma. O apóstolo Paulo impele-nos à renovação pelo sentimento à luz do Evangelho. Isso equivale a dizer que para renovar-nos, em verdade, no modelo do Cristo, é necessário, acima de tudo, sentir nos padrões do Cristo, para pensar, observar, ouvir, ver e agir com acerto na realização da tarefa que o Cristo nos reservou. Emmanuel vai citar exemplos de transformações que nós mesmos estamos vivenciando a cada momento, a cada segundo, impelidos por esse influxo, por esse movimento constante das nossas experiências humanas e que estão cercadas pelas nossas relações, pelo nosso trabalho, pelo que nós fazemos e que diante de tudo isso nós geramos reações. Entretanto, esses exemplos que o Espírito Emmanuel vai colocar são exteriores, são formas com que nós lidamos com o exterior, né? Convocando-nos ao pensamento dessa modificação interior. Por isso que ele vai trazer essa conotação da metamorfose, porque a todo momento nós estamos nos ajustando a algo, a todo momento nós estamos nos adaptando. Aliás, nós temos essa tendência natural a nos adaptarmos às situações, às pessoas, aos contextos, aos ambientes. Então, a todo momento nós estamos fazendo esse movimento em cada um de nós. Mas é importante fazermos essa pergunta interior. Onde eu devo me situar? Qual é o meu referencial? O que eu preciso fazer? Porque se nós a cada momento fizermos modificações, fizermos transformações, tão somente pela força da situação, nós nunca iremos nos situar. Nós seremos levados pela vida, seremos levados pelas experiências, que às vezes não são boas, e reagiremos à vida de acordo com essas experiências, que às vezes não são boas. Então a nossa reação, por consequência, pode não ser boa também, e é algo que vai nos prejudicar. Porque a partir disso, a partir desses momentos que nos ensinam alguma coisa, nós passaremos a tomar atitudes, passaremos a reagir efetivamente, não somente ao que envolva aquele contexto, mas reduziremos ou limitaremos as nossas capacidades de ação e reação com base em uma experiência malograda. É por isso que o Espírito Emmanuel vai dizer que metamorfose essencial, entretanto, para nós, é aquela que nos alcança o imo da alma. Ou seja, metamorfose, essa transformação essencial, é essa que conversa com o nosso coração. É essa que conversa com o nosso espírito, com a nossa alma. E como é que nós vamos identificar essas transformações que conversam com a nossa alma? É de acordo com as nossas necessidades evolutivas. É de acordo com o que a nossa consciência acende aquela luzinha de alerta para que nós possamos fazer uma correção, uma corrigenda, para que nós possamos reajustar algo que não foi bem feito, a fim de que fique nos padrões de Jesus. É claro que com isso, o que o Espírito Emmanuel está dizendo, ele não quer definir uma posição de melhora miraculosa ou de relativa depuração ou pureza miraculosa. É claro que não, porque tudo é processual. E vejamos bem que o próprio Espírito Emmanuel
vai se incluir nesse exemplo que ele dá. Metamorfose essencial, entretanto, para nós, sempre será aquela que nos alcance o ímã da alma, exatamente porque o próprio Espírito Emmanuel, que foi o mentor do Chico Xavier, se reconhece como um espírito em constante evolução. Portanto, não existem modificações miraculosas, de modo que se durma como um espírito impuro e acorde, desperte um espírito relativamente puro, relativamente perfeito. É claro que não, mas respeitando a ordem processual das coisas, porque as obras miraculosas não vão existir no contexto espírita, cada coisa vai ocorrendo no seu devido tempo, cada coisa vai sendo construída e no momento propício, e eclode também no momento propício. Entretanto, é necessário fazermos essa renovação interior pelo espírito do nosso sentir e passarmos a nos enxergar como seres, como espíritos encarnados, e também os espíritos desencarnados que porventura possam acompanhar os nossos estudos, como seres em constante evolução e que estamos aprendendo com Jesus para que possamos reagir com Jesus. Então, compreendendo essa ordem gradual das coisas, nós vamos entender também que nem sempre nós vamos reagir conforme os padrões de Jesus, mas se na nossa consciência algo já nos chama a atenção para uma determinada corrigenda, para o compromisso da renovação, aí mesmo já consta a renovação, porque no antes, no ontem, muitas vezes nós fazíamos coisas sem nos preocupar. Hoje, no entanto, nós somos convidados à renovação com Jesus. E nós já sabemos o que precisamos fazer, porque tanto o próprio Cristo nos disse, como também os apóstolos, posteriormente o próprio apóstolo Paulo, e também o Espiritismo vem exemplificar tudo o que Jesus nos diz. Nós temos o Evangelho segundo o Espiritismo, constando as máximas de Jesus, com as explicações de Kardec e em partes com as instruções dos Espíritos. Nós temos também toda a codificação espírita, aliás, voltada a Jesus, a sua moralidade, ao que ele tem para nos repassar, voltado ao padrão de Jesus. E Deus nos fez exatamente para que nós pudéssemos, nesse momento em que estamos, receber Jesus como guia e modelo, receber Jesus como o nosso padrão, como a nossa referência de conduta, como nosso referencial de vida. Então não é algo que está inalcançável. Jesus não está distante de nós. Jesus está pertinho de nós. Nós precisamos, em verdade, permitir que essa aproximação de Jesus se efetive cada vez mais. É permitir-nos vivenciar os momentos, as situações, as experiências, sem um julgamento, sem esse pensamento de que, nossa, porque eu sou espírito, eu devo agir dessa forma. Não, mas, nossa, porque eu sou um espírito em evolução, já tenho conhecimento, já sei o que eu preciso fazer, então vou buscar seguir esse caminho, porque é dessa forma que eu entendo, e hoje eu estou apto, estou apta, capacitado, capacitada para realizar essa obra, né? Para seguir de acordo com o que Jesus tem para nos ensinar. Sairmos dessa zona cômoda que muitas vezes nós nos colocamos, de que porque já somos assim deveremos ficar, e passarmos a assumir essa postura cristã, que não é difícil, é fácil. Difícil é nós contrariarmos muitas das nossas conjecturas pessoais, dos nossos posicionamentos, das nossas visões, que são muitas vezes deturpadas. Mas como espíritos imortais, que naturalmente nós somos, como seres em evolução, compreendendo como nós dissemos e voltaremos a dizer, essa ordem processual das coisas,
nós vamos cada vez mais reavivando o homem novo, a pessoa nova, o ser novo em nós, e deixando aquele ser velho, mais rude, mais rudimentar, cada vez mais no passado, cada vez mais em um momento em que não tínhamos a compreensão que nós temos hoje. Então é dessa forma que, assumindo essa postura mais responsável, mais consciente de si, de nós próprios, que nós vamos conseguir viver nos padrões de Jesus, subindo um degrauzinho de cada vez, fazendo hoje o que não pudemos fazer no ontem, fazer amanhã o que nós não podemos fazer no hoje. É um processo de evolução constante para que nós possamos efetivamente viver nos padrões de Jesus. Então vemos que esse movimento de renovação, que esse trabalho de renovação pelo Espírito do sentir, como nos disse o apóstolo Paulo, é constante. Essa renovação não cessa jamais. Essa renovação é algo que acontece a todo momento. E vemos também que a partir desse trabalho interior, as nossas reações, o nosso sentir para a vida será algo pautado por Jesus. Será algo que não ficará suscetível às modificações, às forças, às intempéries que a vida possa nos apresentar, mas que nós, no entanto, estaremos fincados na verdade de Jesus. Até porque Jesus, como nós vamos ver, é esse alguém que nos dá a água viva, a água da moralidade, a água da renovação constante, e que sacia a sede do nosso espírito, de modo que com Jesus nós sabemos o que fazer, o que sentir, como sentir, o que ser. Então, queridos amigos e amigas, sigamos com essa consciência, firmes nesse propósito e compenetrados dessa verdade de que cada vez mais em que nós atingirmos a consciência e assumirmos a posição de cristãos, nós teremos as oportunidades devidas de andarmos, de seguirmos nos padrões de Jesus, de que a nossa conduta seja de acordo com os padrões de Jesus. Lembremos, pouco a pouco, respeitando a velocidade do nosso próprio passo, mas também não deixando para depois a renovação que pode ser feita e que deve ser feita no hoje. Muita paz a todos e a todas, e até o nosso próximo estudo.